Vamos lá então. Nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, tratando do Livro dos Espíritos, Leis Morais, capítulo 12, Perfeição Moral. Hoje nós vamos entrar na segunda parte, no segundo item, das paixões, a partir da questão 907. Antes a gente, só fazendo uma análise de uma questão, né, o Helder propôs para nós aqui por causa de uma dúvida que surge com bastante frequência, de que modo que nós devemos entender o Espiritismo, se ele é uma filosofia, se ele é uma religião. A princípio, Helder, eu falo para você que ele é aquilo que você acha que ele é. Esse tema é um tema infinito, ele é sempre inconclusivo. Eu já assisti debates calorosos de pessoas que estudam bastante o Espiritismo, um dizendo que é, outro que não é. Você comentou que ouviu numa palestra uma palestrante dizendo que o Espiritismo não é uma religião. Herculano Pires, na introdução do Livro dos Espíritos que eu tenho, ele diz que o Espiritismo é uma religião. Então, na verdade, é tudo uma questão de que modo que você interpreta a doutrina espírita, né? Kardec ele traz para nós uma ideia dizendo que o Espiritismo não é uma religião no sentido tradicional, porque as religiões, como eu sempre passo para vocês, a definição clássica de uma religião é uma instituição. Ela é uma instituição que é controlada através de uma hierarquia, onde existem aqueles líderes. Ela é uma instituição baseada em dogmas, e também em rituais, e também em sua filosofia. Quando nós fazemos uma comparação dessa definição clássica com o Espiritismo, nós percebemos que nós não temos nenhum desses quesitos. O Espiritismo não é uma instituição. Você pode ser espírita, independente do seu entendimento, independente da sua participação, independente dos preceitos colocados por aquela instituição. Ele não tem uma hierarquia, ou seja, não existe um líder, e acima e abaixo desse líder outras escalas, né, onde outras pessoas tenham também poder de decisão. E é engraçado que nesse sentido as pessoas que definem o Espiritismo como religião colocam, por exemplo, já colocaram várias vezes, a gente já ouviu isso, dizendo que Chico Xavier é o líder do Espiritismo. Quantas e quantas vezes, né? Ou o Allan Kardec é o fundador do Espiritismo, né? Daí o nome kardecismo, fazendo essa confusão. Quando nós falamos em dogmas, por exemplo, no caso da religião islâmica, o dogma é que Maomé trouxe a palavra de Deus, a palavra de Alá, através do anjo Gabriel. Então era chamado de Mohammed, o profeta. Então todo muçulmano tem que aceitar essa definição e não pode ser diferente disso. Quando você fala no cristianismo, ou mesmo no judaísmo, nós temos ali, como por exemplo, Moisés tendo ali uma participação, Adão e Eva responsáveis pelo pecado original, Maria, a concepção de Maria, virgem, trazendo Jesus e tudo mais. Quando você fala em rituais, nós temos ali os cultos, as missas, os sacramentos, as posturas, as condutas, os cânticos, né? Então o Espiritismo ele foge de toda a classificação dessa definição tradicional, mas em compensação ele coloca para nós também que se você entender o Espiritismo como sendo uma religião no sentido original da palavra, que significa religar o homem a Deus, e essa religação, por que religação? Porque o homem é ligado por Deus por natureza, por ser uma própria criatura, mas o homem consciencialmente, quando ele opta por se conectar com Deus, ele faz a sua religação. E nesse sentido, as pessoas definem o Espiritismo como sendo uma religião. Então, quer dizer, você pode definir o Espiritismo para você como sendo uma religião. Para outros, se ele querer fugir dessa definição clássica, opta por colocar o Espiritismo como sendo uma filosofia. Mas o que Kardec chama atenção é que ele diz assim, que o Espiritismo sendo uma filosofia, ele pode
levar os seus princípios para qualquer religião. Ele coloca isso numa palestra que ele proferiu na França ou na Bélgica, não me lembro exatamente, e se encontra registrada tanto na Revista Espírita como no livro Viagem Espírita de 1862. E ali ele fala exatamente isso, que o Espiritismo ele não tem a preocupação de concorrer com nenhuma religião, porque ele pode levar os seus princípios a todas elas. Então é uma questão muito pessoal. Você pode definir a religião se você entendê-la como sendo uma forma de você se conectar com Deus, e você pode optar em ser uma filosofia se você entender que uma religião ela depende de toda aquela estrutura que eu passei para vocês. Então, como eu falei, se você quer uma pessoa de renome que dê a opinião dela, Herculano Pires afirma que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Cada um desses aspectos preocupados em trazer para nós uma visão própria desse conceito global do ser humano. Então, filosofia para fazer com que o homem reflita sobre as questões morais, ciência para fazer com que o homem analise tudo aquilo que diz respeito à sua vida e às leis que regem a sua existência, e religião no sentido de levar o homem diretamente a Deus. Simplesmente isso. Então, se alguém perguntar para você qual é a sua religião, você pode dizer tranquilamente que é, e se alguém começar a debater dizendo que não é religião, você fala, beleza, vamos comer uma pizza, e fica por isso mesmo. Sem esticar muito o assunto, porque é uma questão pessoal, uma questão de interpretação, e cada um interpreta. Eu falo assim, eu sou espírita, então eu sou espírita, o espiritismo é meu, eu falo o que eu quiser dele. Né? Porque não tem uma conclusão. Se você quiser explicar para a pessoa o que você entende por religião, a religião é isso, então eu não sou, o espiritismo não é religião. Se ele pensar de outro jeito, fica por isso mesmo. Não se preocupe em ficar tentando explicar aquilo que você entende. É uma visão subjetiva, é sua. O espiritismo se foi elaborado dentro de você, dentro das suas experiências, dentro do seu ponto de vista, portanto você dá a definição que você acha melhor, desde que você entenda exatamente qual é essa definição. Se você entende religião como sendo no sentido original, então está válido. Se você colocar o espiritismo como sendo uma religião, muitas pessoas vão ao centro espírita como se estivesse indo a um culto. Nesse caso, ela traz ali os resquícios daquela religião que ela participava, né? Que ela tinha sua crença e tudo mais. Né? Então ela está começando a se desintoxicar, digamos assim. Alguns espíritas vão até o centro espírita e veem o palestrante como se fosse um sacerdote. É uma visão equivocada, que precisa ser reformulada por entendimento dele. Então tudo a gente vai aprendendo, e a gente, naturalmente, quanto mais você se aprofunda no espiritismo, mais você se afasta dessa definição clássica das religiões. Mas se aprofundar significa estudar, compreender, analisar e tudo mais. Tá? Então não fica preocupado em se justificar, não. Pode dizer na boa que é religião e não tem problema nenhum. Meus queridos colocou, o espiritismo no início é uma superstição, depois uma curiosidade, depois um consolador, depois um estilo de vida, e por fim se torna a própria vida numa porta escancarada à autorrealização e plenitude. Ninguém pode ser feliz plenamente sem nascer de novo, amadurecer progressivamente. Né? São fases de evolução do entendimento dessa nova filosofia, dessa nova religião, né, que todo novo princípio deve passar por isso, não tem jeito. Décio colocou, né? Kardec diz na conclusão 5, final do Livro dos Espíritos, penúltimo parágrafo, que o espiritismo é forte, pois foi o que exatamente, Décio, que você colocou? Não entendi. Foi fundado suas bases na religião, né? Isso. Né? Então, mas nesse sentido original, né? Não esse clássico. Beleza? Vamos em frente? Bom dia, pessoal que chegou. É muito difícil para nós, só para a gente poder fazer um parêntese, é muito difícil para nós separarmos aquilo que a gente passou a vida inteira ouvindo. A gente sempre pensou assim que Deus é uma propriedade das religiões, o Espírito é uma propriedade das religiões. Consequentemente, vivendo, sempre ouvindo a mesma coisa, com essa lavagem cerebral que a gente se submeteu durante tanto tempo, é muito difícil agora você dizer assim que eu não tenho religião nenhuma,
que eu simplesmente aceito Deus e vivo essa minha relação com Ele. Né? Tá, beleza. Então a gente começa a reformular, e essa é uma das dificuldades que nós temos da própria ciência estudar o Espírito, da própria ciência pensar em analisar Deus. Porque quando você fala que para você entender o Espírito você precisa participar de alguma religião, a ciência naturalmente se afasta, porque não interessa para ela estudar aquilo que os homens acreditam que seja uma verdade absoluta, porque está escrito num livro, como por exemplo a criação do mundo, a origem do homem e tudo mais, né? Se você, para entender a origem do homem, você vê que Deus criou um boneco de barro, para que entender que Deus criou o mundo, Deus criou em 6 dias, descansou no 7º, para você falar de Espírito, então, eles nem querem saber. Quando nós começarmos a mudar essa ideia de que o Espírito não tem nada a ver com religião, o Espírito é um elemento natural do ser humano, é a consciência que habita o corpo físico, aí eles vão começar a ter uma visão diferente, porque eu posso ser uma pessoa espiritualista sem necessariamente crer em nenhuma religião dentro desse padrão normal. Tá legal? Muito bem, vamos lá. Né? Mas isso aí é tema para a gente filosofar bastante, pegar assim, várias pessoas dando opiniões diferentes, tendo ali divergências, convergências, debates. Algumas pessoas vão sair rolando escada, puxando o cabelo, mas tudo faz parte do processo de aprendizado. Vamos lá. Muito bem, nós vamos aqui então entrar no nosso Livro dos Espíritos. Bom dia, Zélia, bom dia pessoal que chegou. No item 2 das paixões, questão 907. Quando nós falamos em paixões, inicialmente nós temos que entender o que significa paixão, porque Kardec, quando ele traz para nós aqui algumas questões com as respostas dos espíritos, falando se a paixão é boa, se ela é má, como é que deve controlar a paixão ou não, e coisa e tal, primeiro a gente tem que entender exatamente o que vem a ser paixão. Para ter uma definição bastante simples, a gente vai para o bom e velho dicionário. Emoção ou sentimento muito forte, que pode ser o amor, o ódio, o desejo, etc., capaz de alterar o comportamento, o raciocínio, a lucidez. Um exemplo disso é quando o indivíduo diz assim, quando nós lemos a frase, deixar-se levar pelas paixões, né? Isso denota um desequilíbrio do indivíduo. Quando se faz uma pesquisa sobre paixões, dentro da visão psicológica, dentro da visão psicanalítica, a grande maioria dos profissionais relaciona a paixão sempre com relacionamentos afetivos, sempre com relacionamentos que envolvem a sexualidade e relacionamentos que envolvem necessariamente o amor, né? Então, quando fala que o indivíduo está apaixonado, de imediato você pergunta, apaixonado por quem? Aí então você vai buscar alguém com quem ele se relaciona, que ou ele se sente muito feliz ao lado dessa pessoa, ou ele se sente muito infeliz pelo fato de não ter o seu sentimento correspondido. Mas a gente tem que entender então, para a gente poder falar, para falar sobre determinado conceito, a gente precisa entender ele na sua verdadeira essência. Então a paixão, na verdade, ela é um excesso de desejo que o espírito sente por alguém ou por alguma coisa. Sofrem e são felizes ainda por cima, Nando, os corintianos. Essa que é a parte boa da história, né? Então, nós vemos assim que todas as vezes que você pega um indivíduo que, passando por um processo de desejar alguma coisa, se exacerba nesse desejo, ultrapassa os limites da razão, porque a gente lembra que ultrapassar o limite da razão é a partir do momento em que você sofre por causa daquilo. Todo tipo de desejo que faz com que o indivíduo sofra de alguma forma, significa que ele passa por esse processo de paixão, que ele se encontra apaixonado. E por que ele sofre? Porque ele sempre precisa sacrificar alguma coisa para poder realizar aquilo que ele quer. Se ele é, por exemplo, apaixonado por um time de futebol, que é muito natural, uma das maiores paixões
que existem no mundo, o indivíduo faz um sacrifício para sair de casa para poder ver um jogo de futebol, ou ele vai para um jogo de futebol sacrificando a família, ou ele gasta dinheiro para poder fazer aquilo tudo e tal. Quando essa paixão, ela acaba sendo muito positiva, mas quando essa paixão começa de fato, agora a gente sai um pouco dos caprichos e a gente começa a falar de fato no sofrimento. Aí então essa paixão gera naquele indivíduo um desequilíbrio emocional e aí acaba sendo prejudicial. Porque a paixão, na verdade, ela é uma força da natureza que faz com que o indivíduo se mobilize com uma potência muito maior em direção a alguém ou alguma coisa. Então a paixão pode estar envolvida no desejo que ele tem de conquistar, no desejo que ele tem de destruir, no desejo que ele tem de amar. E aí então pode ser direcionado para uma pessoa, para uma profissão, para um capricho, para algum tipo de atividade que ele realize, não importa qual seja. Quando ele começa a sofrer, então, essa paixão acaba sendo prejudicial. Quando ele consegue controlar aquilo que é negativo desse sentimento e concentra todas as suas forças para realizar de fato aquilo que ele deseja, e quando ele percebe que existe um bloqueio, ele não sofre por aquilo, isso acaba sendo positivo. É essa força interior que o indivíduo acaba sentindo, fazendo com que ele consiga realizar alguma coisa que normalmente ele não faria. Ele tem sempre que sair daquele ponto de equilíbrio para poder realizar, porque naquele estado natural dele, de tranquilidade, de serenidade, ele não consegue realizar tanta coisa. Quando ele se encontra apaixonado, sim. Vamos falar um pouco dos relacionamentos, que é aquilo que normalmente a gente entende, mas a gente passa para outros também. Nos relacionamentos, quando você vê alguém, você diz assim, poxa vida, eu gosto daquela pessoa. Mas esse gostar daquela pessoa fica naquele amor passional, né, naquele sentimento distante, tranquilo, sereno, apenas fantasiando, apenas desejando, sem muita preocupação. Mas você não toma iniciativas para fazer as coisas. As pessoas normais são assim. Aquelas que são mais despojadas, que não têm tanto constrangimento, elas vão ali, buscam o que elas desejam, declaram-se e tudo mais. Mas a maioria das pessoas não faz isso nessa condição normal. Quando ele começa a ficar apaixonado por aquela pessoa, essa paixão faz com que ela coma mal, faz com que ela durma mal, faz com que ela desenvolva as atividades mal, exatamente porque ela não para de pensar naquela pessoa. Então ela começa a dizer, eu tenho que fazer alguma coisa porque eu não estou aguentando mais. Esse ficar cego significa quando ele começa a extrapolar o equilíbrio. Esse ficar cego já é a parte negativa, porque ele faz coisas que podem prejudicá-lo e ele não tem noção disso. Mas a paixão no sentido saudável, é isso, ele fica pensando naquela pessoa, ele sente saudade daquela pessoa, ele quer estar perto, ele quer falar, ele quer ouvir, coisa e tal. Aí ele tem que tomar iniciativas para isso, ou ele vai ficar sofrendo. Então, é essa motivação que ele tem para buscar alguma coisa. Quando ele avança um pouquinho mais, ele começa a ficar cego, é quando vem o sofrimento. Porque aí então ele não consegue fazer nada na vida dele que não seja viver em função daquele sentimento. E esse não fazer nada da vida dele significa que ele está negligenciando outras responsabilidades que vão gerar consequência. E essa pessoa então ela não trabalha bem, porque ela acaba trabalhando de um modo negativo, causando prejuízo para ela e para as pessoas que dependem daquela atividade. Ela começa a dormir mal, prejudicando a sua saúde, se alimenta mal também. Tem pessoas, para vocês terem uma ideia, que talvez você já tenha sentido isso também, tem pessoas que têm até desarranjos intestinais em época de paixão. Ela fica tão emocionada que acaba tendo esse desarranjo. Pessoas que ficam completamente desorientadas nesse sentido. No caso de um trabalho, por exemplo, Kardec era um apaixonado pela atividade que ele realizava na época em que ele estava elaborando a codificação. A tal ponto que ele dormia mal, que ele se alimentava mal, ficou doente e quase desencarnou por causa disso. Ele teve que parar essa atividade, a gente vai ler sobre isso lá no Obras Póstumas, que é outro livro que a gente vai estudar quando terminar aqui o Livro dos Espíritos. Ele foi alertado pelos amigos espirituais, que era um médico, Dr. Demeraux, me esqueci o nome do médico agora, mas era um amigo de Kardec. Ele veio a desencarnar
Depois Kardec, por ser um bom espírito, manteve comunicação com Kardec, através das psicografias, e aí então ele letou para Kardec: se você não cuidar da sua saúde, você vai cometer o autoassassínio. Exatamente porque você está extrapolando aquilo que você pode fazer. E você vai prejudicar o seu trabalho, você vai prejudicar a sua obra, você vai prejudicar a doutrina que está sendo elaborada. Isso por causa dessa paixão que o tomou. Um outro caso de paixão, que são dois casos interessantes, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, tem um filme chamado Perfume, a História de um Assassino. É a história de um rapaz que ele era perfumista. Aliás, para quem gosta de perfume, esse filme é muito interessante, porque ele mostra exatamente de que forma que são extraídas as essências, de que forma que os perfumes são preparados e tudo mais. E em torno desse cenário acontece a trama. É muito legal. Para quem não conhece esse trabalho com perfumes, assista esse filme. Perfume, a História de um Assassino. E ele era tão apaixonado por uma determinada essência que ele começou a cometer crimes para poder encontrar essa essência verdadeira. E aí, então a vida dele girava em torno disso. Ele parou de viver relacionamentos, desenvolvimento profissional, apenas em busca daquilo que ele precisava. Ele estava simplesmente obcecado por aquilo. A obsessão, de alguma forma, é um tipo de paixão. Um outro filme também, o que é interessante, que conta a história de uma personagem que realmente existiu na Europa, na Hungria, se eu não me engano. Eu me esqueci o nome do filme agora. Mas era uma condessa que ela tinha uma obsessão por ser jovem. E ela tinha então as suas criadas, e ela percebeu que certa vez uma criada se machucou e espirrou sangue nela. E ela achava, na cabeça dela veio aquela ideia de que o sangue fazia com que a pele dela ficasse sempre rejuvenescida. E aí então ela começou a drenar o sangue das suas criadas para poder tomar banho com esse sangue. Ela se melava toda com sangue durante muito tempo para poder se manter jovem. E cada vez que essas jovens morriam por falta de sangue, ela descartava o corpo num local para dizer simplesmente que aquela pessoa foi assassinada, porque isso já faz bastante tempo, a ciência não tinha ainda condições de fazer uma verificação sobre as causas do crime, mas ela tinha essa paixão por ser jovem, e para isso ela é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive assassinar pessoas. E ela, se eu não me engano, ela assassinou coisa de 500 jovens durante determinado período, drenando o sangue dessas jovens, dessas servas, né, porque eram pessoas que moravam num vilarejo, coisa e tal, para poder ficar jovem. Então a gente viu ali várias situações de pessoas que se apaixonam por alguma coisa, se tornam obcecadas por alguma coisa e sofrem por isso. Diante disso, foi que Kardec então trouxe para nós esse estudo sobre as paixões, para saber exatamente até que ponto esse ingrediente divino que compõe a nossa personalidade é positivo ou não. Então é em torno disso que a gente vai fazer aqui a nossa leitura. Vamos lá. Eu, por exemplo, sou apaixonado por muitas coisas, por muitas pessoas, de várias formas diferentes, em todos esses elementos. Algumas coisas me fazem sofrer, outras coisas não fazem sofrer, mas eu mantenho o equilíbrio. Nada me faz, por exemplo, nesse momento pelo menos, nada me faz, por exemplo, perder a referência das minhas responsabilidades. Mas já passei por situações que eu tive que falar: peraí, tem coisa errada. Eu estou exagerando demais na busca dessa coisa, na satisfação dessa coisa, e eu estou me prejudicando. A ponto da família reclamar, a ponto de amigos reclamarem, porque eu não estava muito presente, não estava ali participando daquilo que era importante. Aí a gente para um pouquinho e começa a falar: bom, se eu estava me dedicando não 100%, mas 200% do meu tempo, é hora de reduzir e começar a voltar para o equilíbrio e viver aquilo de um modo saudável. Então isso é natural, algumas vezes a gente vê isso acontecendo durante as nossas experiências. Cada vez que a gente encontra alguma coisa que é muito prazerosa, que é uma sensação de prazer de fato, que faz com que a gente busque aquilo, mas quando esse prazer não é satisfeito, vem então o desequilíbrio, porque então eu começo a sofrer por não sentir aquilo. E de certa forma, essas paixões podem muitas vezes se transformar em vícios. A paixão tem um tempo duradouro,
né, tem um prazo de validade, digamos assim, e enquanto ele acontece, é como se fosse um vício. Se eu não conseguir satisfazer aquilo, eu sofro por abstinência. Esse é o problema que a gente acaba observando. Então nós temos aqui, bom dia pessoal que chegou, questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Então o Kardec já lembrou que a paixão é um princípio natural. Nós podemos dizer assim, que Deus, quando Ele preparou o ser humano, a gente pode imaginar assim aquele caldeirão, onde Ele foi colocando os melhores ingredientes que Ele tinha para formar aquele indivíduo, para formar aquele ser. Colocava ali uma colher de alguma coisa, uma pitada de outra, então Ele foi colocando ali elementos, enquanto o indivíduo estava ali sendo cozido nesse grande ensopado, Ele foi colocando ingredientes que pudessem sempre nos proporcionar um crescimento, proporcionar possibilidades de evolução. Então é necessário que nós tivéssemos, por exemplo, o egoísmo, que nós tivéssemos o orgulho, a vaidade, que nós tivéssemos as várias paixões, que nós tivéssemos intelecto, que nós tivéssemos virtudes e tudo mais. Então, quando a gente fala de imperfeição, por exemplo, a imperfeição nada mais é do que uma virtude incompleta, uma virtude que não foi bem desenvolvida. Então a gente apresenta a imperfeição. Então Deus não colocou o ingrediente da imperfeição. Ele somente colocou para nós o ingrediente das virtudes, mas que ainda não conseguiram alcançar o equilíbrio. Então, tudo isso que nós somos hoje faz parte da nossa natureza, faz parte da nossa personalidade. A grande dificuldade que nós enfrentamos nos tempos atuais, aliás, isso o ser humano enfrentou em toda a sua história, foi não saber lidar com esses elementos. E isso veio então a frustração, veio a decepção, veio o sofrimento, veio a angústia. Nos tempos atuais, a depressão, por exemplo, é o mal do século, segundo os especialistas que analisam essa questão, exatamente porque ele não está sabendo lidar com aquilo que ele sente, com aquilo que ele deseja e com aquilo que ele tem. Porque essa é a grande diferença. Primeiro é aquilo que ele deseja. Então ele deseja tal pessoa, deseja uma profissão, deseja uma conquista ou coisa parecida. Diante desses desejos, ele tem os sentimentos. Sentimentos de aflição, sentimentos de constrangimento, porque ele não tem alguma coisa, ou porque alguém tirou, coisa parecida. Então ele tem os sentimentos. E o terceiro elemento é a realidade dele. Eu posso desejar alguma coisa, mas a realidade é que aquela pessoa não me deseja. Eu posso desejar estar em algum lugar, mas a realidade é que eu não consigo estar naquele local. Então, juntando esse elemento, o que eu sinto, o que eu desejo e a minha realidade, esses três elementos começam muitas vezes a entrar em conflito, gerando alguns tipos de psicopatologias, que é o caso, por exemplo, da depressão, que é o caso da ansiedade, que é o caso do pânico, por exemplo, que são sentimentos que a mente produz exatamente pelo fato do indivíduo não conseguir lidar com a sua situação verdadeira. Então, nesse caso, quando a gente fala sobre a paixão sendo natural, a gente lembra que tudo que existe em nós é natural. É natural. Nós somente sofremos quando esses elementos se desequilibram. Então, Kardec perguntou se ela sendo natural, se ela é um mal em si mesma. Os espíritos respondem que não. A paixão está no excesso provocado pela vontade, pois o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem conduzi-lo a grandes coisas. Olha só então, a motivação que o indivíduo tem para poder alcançar alguma coisa. Comentei com vocês de uma frase atribuída a Chico Xavier, não sei exatamente se é dele, mas não deixa de ser uma frase bastante sábia. Não, foi Mahatma Gandhi, atribuída a ele, que dizia assim para nós: se você quer conquistar uma coisa que você nunca teve, você precisa fazer uma coisa que você nunca fez. Ou seja, se você nunca conquistou alguma coisa na sua vida, você vai ter que fazer algo que você nunca fez, porque tudo aquilo que você já fez, você conseguiu conquistar, ainda que seja uma coisa muito pequena.
ainda que seja uma coisa sem grande significância. Daí então que quando você deseja realmente alguma coisa, você fica assim obstinado a conseguir aquilo, não obcecado. Porque a obsessão já é assim aquela fixação em alguma coisa, tirando você, né, cegando você de alguma forma. Mas a obstinação é aquela determinação sólida, concreta dentro de um indivíduo que diz assim: eu quero conquistar aquilo, estou obstinado a conquistar aquilo. A gente está na época das Olimpíadas agora, né, dos Jogos Olímpicos, e aí então nós vemos muitos atletas que, para alcançarem essa condição de um atleta olímpico e para poder alcançar um título que é almejado por todos eles, muitas vezes ele teve que fazer sacrifícios enormes na sua vida. E esses sacrifícios vieram algumas vezes por uma obstinação, outras vezes por uma obsessão. Que ele parou de viver em função daquilo, ele não consegue viver, ele não consegue pensar na vida dele que não seja para alcançar aquilo tudo. Isso é uma obsessão. Agora, ele diz assim: eu sou um profissional, eu trabalho, eu tenho a minha vida, mas eu quero conquistar aquele título. Então ele fica obstinado a conseguir aquilo. E essa obstinação para ele só é motivada pela paixão por aquilo que ele faz. Alguém que não ama um esporte, por exemplo, um atleta que não ama aquele esporte, ele jamais vai conseguir alguma coisa. Ele não vai conseguir de uma forma mecânica. Não é assim que acontece. Ele tem que fazer porque ele realmente gosta de fazer aquilo. E é essa paixão que vai motivá-lo a conseguir esse objetivo. A partir dali, quando essa paixão se exacerba, ele acaba então entrando nessa questão do desequilíbrio e faz ele sofrer. Então, essa obstinação requer dele renúncias, requer dele esforços, sacrifícios, mas não é algo que faz ele sofrer, ele opta por aquilo. Ele deseja alcançar aquele objetivo. Essa é a diferença. E aqui então coloca para nós: foi dado ao homem para conduzi-lo a grandes coisas, ou seja, para grandes realizações, para grandes conquistas. Seja então conquistas dos sentimentos de uma pessoa, conquistas de uma atividade, conquistas de um trabalho, seja lá como for. E continua: o abuso a que ele se entrega é que causa o mal. Então é exatamente o abuso a que ele se entrega, porque todo sentimento, a gente lembra sempre, que brota dentro de nós, que nasce de dentro de nós, foi criado por nós mesmos. Se ele foi criado por nós mesmos, ele pode ser controlado. A diferença é que nós temos, o nosso caráter ainda é muito fraco, a nossa personalidade ainda é muito fraca. Embora o indivíduo diga assim que não, eu tenho a personalidade muito forte. Ele pode ser genioso, mas uma personalidade forte é como, por exemplo, Bezerra de Menezes, que você pega um espírito que tem essa envergadura e fala com autoridade, fala com personalidade. Desculpem. Isso sim é uma personalidade forte. Agora, o caráter forte é aquele indivíduo que tem o autocontrole. Aquele indivíduo que consegue realmente realizar aquilo que deseja sem se deixar levar por esses desvios, por essas paixões. Tá, só um instantinho, pessoal. A Vaninha está com um problema aqui. Deixa eu tentar trazê-la de volta. Prontinho. Então, por isso a gente coloca sempre, né, que nesse caso, quando ele se entrega ao mal, ou seja, quando ele perde o controle, quando ele não consegue mais se controlar, é o que vem o que vem a ser para ele realmente o sofrimento. É quando ele passa então a não mais conseguir lidar com esse tipo de sentimento. E daí então que nós temos hoje que esses sentimentos da atualidade que a gente comentou, como ansiedade, como depressão e tudo mais, é resultado dessas paixões mal resolvidas. E lembrando mais uma vez, já tentei, filhinha, não atendeu aqui, tá? Eu te chamei, mas caiu a ligação. Tenta você me chamar que talvez dê certo. Deixa eu ver se eu consigo resolver com ela mais uma vez aqui, pessoal, só um instantinho. Então, na questão 908, Kardec coloca para nós então: como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Aí já é uma pergunta interessante. Exatamente porque
Todo mundo diz que a paixão pode ser saudável, mas afirma também que a paixão pode ser negativa. Mas quando eu vou saber exatamente quando eu estou ultrapassando os limites ou não? Quando eu vou saber quando é hora de parar, rever aquilo que eu estou vivendo naquele momento e redirecionar para aquela direção mais correta. Então Kardec, os Espíritos colocam para nós: as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer, para vós ou para o outro. Essa colocação que foi feita, essa analogia, essa comparação que foi feita com relação ao cavalo, mostra bem isso, porque é um animal forte, é um animal potente, que quando ele é bem controlado, ele se torna útil para a realização daquilo que nós, na nossa condição normal, não conseguimos fazer, com relação à força, por exemplo. Agora, um cavalo, quando ele sai desgovernado por um local, ele sai batendo tudo em torno, dando coice, atropelando, destruindo tudo. A paixão, fazendo uma comparação no sentido moral, é a mesma coisa. É esse cavalo desgovernado que destrói relacionamentos, que destrói a vida pessoal de uma pessoa, que destrói uma atividade, simplesmente porque ele não foi capaz de governar esse sentimento. Esses casos, por exemplo, de ciúmes excessivo, é uma paixão. Esses casos de possessão é uma paixão. Nos relacionamentos, esse tipo de sentimento destrói o relacionamento, exatamente porque o indivíduo ultrapassa, extrapola. O ciúme é algo muito natural. É uma insegurança que o ser humano tem, que acaba sendo suprido pela confiança desenvolvida pelo outro. Mas quando o indivíduo não é seguro de si mesmo, e ele não encontra confiança no outro, mesmo que o outro ofereça, não encontra confiança no outro, esse ciúme começa a dominá-lo. Aí então ele começa a criar ideias, a criar fantasias, a criar situações em que ele sofre e faz sofrer. É um tipo de sentimento também. A Andréia colocou, né, aqui vira e mexe tem vários surtos, né, na estrada, é um perigo, dá para ter uma ideia, como é que é isso dentro de nós, dentro da nossa cabeça, né, Andréia? Imagina vários cavalos correndo dentro da nossa cabeça, o que ele é capaz de fazer? A Paty colocou para nós, né, li agora recentemente um livro, Não Espírita, que relata muito bem os problemas das paixões mal resolvidas. Não gosto muito de Paulo do Coelho, mas esse valeu a pena, chama-se Verônica Decide Morrer. Conta vários casos de pacientes com diagnóstico de loucura. Tá aí então um exemplo, né, que a Paty colocou para nós, para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá aí feita a indicação. Kardec analisa essa questão. Vou ler agora, filhinha. Vamos então ler agora o comentário de Kardec a respeito dessa questão, como é que a gente pode definir o limite das paixões. Ele diz assim: as paixões são alavancas que decuplicam as forças do homem e o ajudam a cumprir os desígnios da providência. Ou seja, Kardec faz aqui uma comparação que a paixão faz com que o homem se torne 10 vezes mais forte, mais obstinado a realizar aquilo que ele quer do que ele faria num estado natural, sempre para cumprir os desígnios da providência. Quais são esses desígnios da providência? A gente lembra que nós fazemos parte, a gente faz parte de uma engrenagem, e essa engrenagem universal faz com que cada um tenha uma responsabilidade, cada um tenha uma incumbência na vida que leva. Ninguém nasce sem uma utilidade. Ninguém nasce sem um objetivo, sem uma proposta existencial. A sua programação reencarnatória traz para ele uma logística com relação à condição social, com relação a grupo social, grupo familiar, com relação às oportunidades, com relação ao local onde ele vai habitar. Toda essa logística, esse cenário que foi construído, serve para colocar o indivíduo naquele local, naquela posição, naquele local, para que ele possa realizar alguma coisa, de acordo com as suas capacidades, de acordo com o seu potencial.
Então ele traz uma responsabilidade para realizar alguma coisa. Esse sentimento, conforme Kardec coloca para nós, foi dado pela providência para que ele possa realizar aquilo que ele deve fazer, mas ir um pouco mais além, apenas da sua responsabilidade natural, mas de uma força acima daquela que normalmente ele não teria. Então isso faz parte da sua natureza. Ajudam a cumprir os desígnios da providência. Então um trabalho no meio social, eu sou um profissional. Essa minha profissão, por mais insignificante que seja para a maioria das pessoas, faz parte de um conjunto. Vamos supor que eu seja um vendedor numa loja de abajur. Eu falo isso porque eu estou olhando para o abajur aqui na minha sala. Aí todo mundo diz assim, mas qual a importância daquele indivíduo vendendo aqueles abajures para a sociedade de um modo geral? Bom, eu faço parte de uma empresa, e eu fazendo parte dessa pequena empresa, ela compõe a sociedade, que faz com que haja circulação de mercadorias, circulação de produtos, que geram empregos, que geram conforto para as pessoas e tudo mais. Então a minha posição, por mais insignificante que seja, faz parte de um conjunto. Se a gente pensar assim, qual a importância de uma engrenagem? A gente olha para uma máquina industrial, vê aquela engrenagem enorme e fala assim, a importância dela é enorme. Você pega uma engrenagem que está dentro do motor de um navio, você diz assim, essa engrenagem é enorme. Agora pega uma engrenagem dentro de um relógio analógico. Essa engrenagem é importante. Ela pode não ter o tamanho dela, mas para a função a que ela se destina, ela é fundamental. Fazendo uma comparação do tamanho das engrenagens, certamente aquela que é maior realiza muito mais força. Só que se eu quiser saber das horas, aquela engrenagem não serve para mim. Tem que ser a outra. Então cada um desempenha um tipo de papel dentro do ambiente onde ele vive para poder fazer com que ele e o ambiente à sua volta se desenvolva. Só que se depender da nossa motivação natural, a gente vai fazer com que o mundo, que evoluiria em um século, levasse 2000 anos para poder alcançar a mesma coisa. Aí Deus, quando pode ter imaginado, né? Esse pessoal vai ser meio preguiçoso, esse pessoal vai ser meio acomodado, então eu vou dar uma gotinha de paixão para eles. Aí então a gente viu alguma coisa e falou assim, é agora que eu quero fazer isso. É isso que eu gosto de fazer. Então já ficou diferente daquilo que a gente sentia antes. Então aquela motivação a mais que chegou para nós, pelo fato de nós nos envolvermos com alguma coisa, começar a sonhar com aquela coisa e tudo mais, faz com que a gente extrapole. Agora um detalhe interessante, para poder saber quando aquilo que a gente vivencia naquele momento é uma paixão extrapolada. É quando a gente começa a fazer uma atividade, a gente fica tão envolvido com aquilo que a gente faz, dedica horas em cima daquilo, somente daquilo, e quando a gente para um pouquinho que está cansado, a gente olha para trás e fica arrependido, dizendo assim, poxa vida, eu passei tanto tempo fazendo isso daqui, eu não precisava ficar tanto tempo fazendo. Eu não precisava ficar perdendo tanto tempo fazendo essa mesma coisa, sendo que eu poderia me dividir um pouquinho mais para fazer isso tudo. Aí bate aquele leve arrependimento da gente ter perdido o tempo naquela dedicação exclusiva para aquele objeto, para aquela realização, para aquela convivência. É assim que a gente percebe quando as coisas não vão bem. É um sentimento de arrependimento, é um sentimento de angústia, mais ou menos como acontece quando aqueles que vivem a dependência química. O indivíduo sente vontade de satisfazer aquela sua necessidade e diante dessa vontade ele se entrega àquela substância e depois que esse desejo, aquela sensação foi satisfeita, vem então o sentimento de angústia. Aquele arrependimento dizendo, eu não devia ter me entregue aquilo tudo. Nós vemos pessoas que são dependentes químicos, pessoas que são dependentes afetivos, que são dependentes psicológicos. Aquelas pessoas que são, por exemplo, compradores compulsivos, ele sabe que ele não pode comprar, ele sabe que ele não tem dinheiro para comprar. Aí então ele se torna, começa a ficar meio angustiado, dizendo, eu preciso comprar alguma coisa. Ele vai, compra aquela coisa, leva para casa e fica depois arrependido, dizendo, eu não devia ter feito isso. Ou seja, ele percebeu que aquele sentimento foi além daquilo que ele necessitava. Era uma paixão desequilibrada. Meus queridos, colocou aqui para nós, todos somos potências. Aprender a sair da inércia e transformar a potência em ato é tarefa
de qualquer vida, né? Retire um micro parafuso de um relógio de ouro e para nada mais ele servirá, né? Nossa maior potência é amar. Transformar isso em ato é que são elas, né? Essa que é a diferença, exatamente porque muitas vezes a responsabilidade que a gente tem não é aquilo que oferece prazer. Por isso que na vida, para nós, tudo aquilo deve ser feito com prazer. E a responsabilidade vai aumentando sobre o prazer conforme a gente vai evoluindo, que a nossa consciência vai se fortalecendo. Aí sim, eu faço aquilo porque eu sei que precisa fazer. Eu não tenho que gostar daquilo, eu faço porque eu quero. Eu faço porque precisa. Eu faço porque aquilo que eu estou realizando, tem pessoas que vão se beneficiar daquilo tudo. Essa então é a questão da responsabilidade. Mas a paixão é esse sentimento que ainda nos motiva a fazer as coisas. O prazer é o sentimento que ainda nos motiva. Nós vivemos em função dele. Kardec continua para nós aqui. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade da natureza. O princípio das paixões não é, portanto, o mal, pois repousa sobre uma das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa. E esse excesso se torna mal quando tem por consequência o mal. Olha o que Kardec coloca. Está no excesso e não na causa. Ou seja, a convivência com uma pessoa é a causa. O excesso é ali o prejuízo. Uma atividade que eu tenho que realizar é a causa. A forma como eu desempenho essa atividade é o prejuízo. Daí então a importância de nós entendermos que faz parte da nossa natureza, mas nós nos desequilibramos pelo fato de nós vivermos ainda em função dessas sensações. Viver no mundo material como o nosso é ainda um mundo, é viver em função dos estímulos que o ambiente pode nos proporcionar. E são esses estímulos, como por exemplo, nos levar à sensação de prazer, à busca da paixão, da satisfação dessa paixão, é exatamente aquilo que o mundo nos motiva. Quando nós nos desprendemos dessa necessidade, quando nós alcançarmos um ponto de equilíbrio, em que esses estímulos não são mais necessários, é quando o espírito começa a viver exclusivamente em função das necessidades do mundo espiritual. Ele já alcança esse patamar superior da sua evolução. Por que nós continuamos encarnando? Porque se não forem esses estímulos que o mundo oferece para nós, a gente vai ficar estagnado. A gente vai ficar paralisado vivendo apenas aquela situação. E aí então, vivendo num mundo como esse, a gente tem o estímulo e a consequência. É a lei de causa e efeito. A causa é aquilo que nos provoca. O efeito é a forma como nós lidamos com essa provocação. Algumas vezes nós nos deixamos levar pelo excesso, sofremos. Quando sabemos controlar esse sentimento provocado pela causa, aí então nós estamos no caminho certo. Só que infelizmente as coisas não são assim. Muitas vezes nós temos assim pessoas de diversas religiões que dizem assim: pelo fato de eu ser religioso, eu já consegui alcançar o reino dos céus, ou o mundo espiritual, seja lá qual for a definição que ele utilize para poder falar sobre essa vivência no mundo espiritual. Só que ele vive a sua religião de uma forma tão fanática que ele acaba se prendendo cada vez mais no mundo material em função de acreditar que dedicar exclusivamente a sua vida àquela religião já é o suficiente para ele se espiritualizar. E isso acontece em todas, entre espíritas, judeus, muçulmanos, cristãos, islâmicos, não importa. Ele vive em função das sensações. Então ele vive, ele é agressivo, ele critica, ele não faz nada na vida dele a não ser viver em função daquilo. Só que na verdade, em termos de produtividade, é muito pouco. Porque a gente lembra sempre que o espírito que produz é aquele que é capaz de amar incondicionalmente. E através desse amor que ele desenvolve, ele dedica a sua vida em benefício de tudo e de todos aqueles que estão à sua volta. Esse produz de fato. E esse relacionamento com Deus se torna produtivo. Exatamente, Brás. A fé sem obras é morta.
Então o indivíduo pensa assim, olha, todos os dias eu frequento aquela instituição, eu frequento aquele ambiente. Ele acredita que já é o suficiente, só que ele não faz nada da vida a não ser frequentar aquele ambiente. Que na verdade, para aquela pessoa que, olha só, fazendo uma comparação, para aquela pessoa que vive com tanta intensidade aquela religiosidade, fazendo uma comparação, nós temos pessoas que frequentam ambientes políticos com a mesma paixão, pessoas que frequentam estádio de futebol com as mesmas paixões, pessoas que frequentam festas com as mesmas paixões. A única coisa que muda é a natureza do sentimento, mas a intensidade é a mesma. Ou seja, o indivíduo continua desequilibrado apenas mudando as características da forma como ele vive aquilo. Porque, na verdade, não importa onde ele vá, se ele vá na política, se ele vá no esporte, se ele vá na religião, se ele vá numa festa, num ambiente social, ele não consegue produzir nada, ele se torna praticamente dependente daquela sensação. E é essa dependência, é essa paixão que o leva ao desequilíbrio. Essa é a parte problemática da situação. Kardec coloca um pouquinho mais para nós aqui. Toda paixão que aproxima o homem da natureza animal distancia-o da natureza espiritual. Olha só então, esse apego que nós temos, esse desejo de querer viver em função dessas sensações, é exatamente essa nossa natureza animal. De querer possuir, de querer viver intensamente aquilo. Cada um vivencia um ambiente diferente, mas o sentimento acaba sendo o mesmo para todos, exatamente pela sua natureza. Todo sentimento que eleva o homem acima da natureza animal anuncia o predomínio do espírito sobre a matéria e o aproxima da perfeição. Então, quer dizer, nós entendemos que nós temos a paixão como uma força motivadora. Nós conseguimos controlar esse sentimento, nós sabemos lidar com ele. Muito bem. Eu começo então a utilizar essa força de uma forma produtiva. Eu começo a direcionar esse tipo de motivação para algo produtivo, abrindo mão da minha satisfação pessoal, do meu prazer pessoal, pela realização, pela vontade, pelo prazer de ver o trabalho realizado. Aí significa que eu estou me desprendendo desses prazeres pessoais para viver em função da satisfação do trabalho. Isso é para nós um desapego, e todo desapego nos leva à espiritualização. Podemos ver, por exemplo, essas mesmas motivações quando a gente encontra Madre Teresa, quando a gente encontra Chico Xavier, quando a gente encontra Mahatma Gandhi, quando a gente encontra outros espíritos que se tornaram ícones da nossa sociedade mundial dentro do trabalho que eles realizam. Havia pessoa mais apaixonada do que Chico Xavier dentro do espiritismo para fazer aquilo que ele fazia? Ele dedicava a sua vida em função daquilo. Havia pessoa mais apaixonada do que Madre Teresa de Calcutá no socorro às pessoas pobres? Também não havia. E assim a gente vai pegando essas pessoas. Gandhi, por exemplo, que viveu em função da libertação de um país e do ensinamento espiritual que era necessário transmitir. Ele era, muitas vezes, para vocês terem uma ideia, criticado pela própria família. Quando a gente fala, por exemplo, de Gandhi, analisando a sua biografia, ele vivia tanto em função do objetivo que ele tinha de libertar aquele país, que ele negligenciava a sua própria família. Ele tinha um filho que era viciado em drogas, ele tinha um outro filho que era homossexual, a sua esposa o criticava porque ele não parava em casa. Então, assim, de certa forma, até onde aquela vontade que ele tinha de libertar aquele povo o levou a um certo desequilíbrio. Houve um sacrifício pessoal que ele fez, sacrificou a sua vida pessoal, sacrificou a sua família para poder realizar aquela tarefa social. Mas qual seria exatamente a proposta? Fazer as várias coisas ao mesmo tempo? Porque independente do trabalho que ele realizava, ele era um ser humano. Pois é, Saul, essa era uma biografia dele que mostrava que ele era criticado pela família. Ele teve uma discussão com um dos filhos que ele chegou a dizer assim: eu não te considero mais o meu filho, pelo tipo de postura que ele tinha.
Porque ele era um ser humano. A gente muitas vezes vê a personalidade, mas se esquece do ser humano. E o ser humano, quando vivencia um determinado tipo de desequilíbrio, ele sofre e faz sofrer. Esse foi um caso. O próprio Jesus, a mesma coisa também lembrou, né, Brás? Quer dizer, a família, na verdade, aí a gente tem que lembrar sempre até onde ele sacrificou a família ou até onde a família era muito dependente, era muito apegada. Ele tinha um trabalho a ser realizado. Então a gente começa então a criar aquela personalidade imaginando ele é perfeito, ele é saudável, ele é isso, ele é aquilo. Quer dizer, acabava sacrificando um aspecto da sua vida pessoal para poder realizar um aspecto do seu idealismo. Isso é paixão. E lidar com isso para nós é extremamente complicado. Se Gandhi viveu um problema desse tamanho, imagina a gente. A dificuldade que a gente enfrenta vivendo a mesma situação. Vamos em frente. Questão 909. O homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Muito bem. Percebemos então assim que as más tendências, elas são alimentadas pelas paixões. Até aí tudo tranquilo. O processo quando nós começamos o autoconhecimento, que a gente vai estudar logo, né, a gente já está na questão 909, e a 919 que a gente vai estudar sobre isso. O autoconhecimento é quando a gente começa a se analisar, a encontrar dentro de si mesmo os seus defeitos, as suas imperfeições, analisar também as suas virtudes, saber exatamente quando uma coisa e outra coisa é estimulada, são estimuladas nessas duas coisas, quando que as minhas virtudes são estimuladas. Muitas vezes assim, eu estou na minha casa, de repente alguém me pede ajuda. De imediato eu me prontifico falando do que você precisa, no que eu posso ajudar. Já percebi que eu gosto muito de prestar algum tipo de assistência para as pessoas que precisam. Mas eu tenho que identificar também aquilo que me provoca negativamente. Quando alguém vem, por exemplo, e me provoca, começando ali a me ofender, começando a me humilhar e tudo mais, esse tipo de situação provoca em mim. Ontem mesmo assisti a televisão e teve aquele retrospecto de um debate político, de um problema político que o Brasil enfrentou, entre José Dirceu, que era então membro do governo, com Roberto Jefferson, que era ali um deputado de uma bancada. E aí então, naquele debate, né, daquele debate que estava tendo, Roberto Jefferson disse o seguinte, né, para vocês que estão fora do Brasil não lembram disso, né, não tem problema. Ele dizia assim para o outro, que era acusado de corrupção: eu tenho medo de Vossa Excelência, porque Vossa Excelência provoca em mim os sentimentos mais primitivos. Ou seja, é aquela coisa assim de o indivíduo faz alguma coisa que a gente não sabe até que ponto nós nos desequilibramos e nós nos tornamos primitivos, nos tornamos muito mais ligados ao nosso sentimento animal do que ao sentimento espiritual. Por isso, então, a gente percebe assim, eu tenho que me identificar quais são as situações que são positivas e negativas para mim. Isso é autoconhecimento. Diante disso, eu começo a identificar as minhas más tendências. Eu tenho uma tendência para crítica, para violência, para sexualidade desregrada, para o apego a coisas que não são produtivas, digamos assim. Então eu começo a identificar. Diante dessa identificação, eu começo então, já que eu tenho todo esse conhecimento já adquirido, eu começo a demandar esforço maior para poder me controlar e ter uma vida mais regrada. Ou seja, eu começo a me disciplinar. É essa disciplina que principalmente a filosofia oriental começa a transmitir para aqueles que são seus seguidores. Qual é o objetivo, por exemplo, dos monges budistas? É viver em função daquela disciplina mental contínua. E a gente lembra sempre que a doutrina espírita, sendo uma filosofia, ela tem, digamos assim, por nos dar a oportunidade de absorver aquilo que é positivo em qualquer escola doutrinária. Aí eu observo que no Oriente eles conseguem ter essa disciplina mental. Eles sabem controlar a dor, sabem controlar a paixão, sabem controlar a agressividade, porque aquela meditação, aquela orientação que recebem consegue fazer com que eles consigam se equilibrar.
E aí então ele sabe que pelos próprios esforços ele consegue controlar as próprias paixões. Todos nós temos essa oportunidade, só que pelo fato da doutrina oriental ela estar muito mais presente na vida das pessoas, porque a doutrina oriental ela é diferente de religião. Eu ter uma religião não significa que essa religião consiga me disciplinar. Ela pode me instruir, mas não necessariamente me disciplinar. Já ao contrário das doutrinas orientais, elas orientam o indivíduo sem terem preocupações com relação às religiões. Eu assisti certa vez uma palestra da Seishonoye, naquele congresso mundial. Eu já falei para vocês que eu participei de um seminário mundial entre religiões, mas era mundial pelo nome, porque na verdade era uma coisa muito pequena, né? Eu achei muito suntuoso o nome para aquela coisa. Mas a gente estava ali ouvindo o depoimento de vários integrantes de religiões diferentes. Tinha ali um sheik islâmico, tinha ali um espírita. Primeiro seminário ecumênico sobre a morte, Brasil, o nome na verdade, né? O tema era falar sobre a morte. Então tinha ali um sheik muçulmano, um representante da Seishonoye, uma monja budista, os espíritas, católicos e coisa e tal. Aí então eu percebia que o pessoal da Seishonoye e o pessoal do budismo falava muito pouco com essa preocupação do que vai acontecer com o indivíduo depois que ele morrer. A preocupação que se tinha era: o que você é agora? De que forma que você vive agora? Aquilo que você vive agora é aquilo que vai te trazer como consequência futura. Então você não precisa se preocupar em estudar para onde você vai, como você vai, com quem você vai. Se preocupe em ter uma vida equilibrada agora, que naturalmente você vai para onde você tiver afinidade. Então a gente vê assim que na doutrina oriental, nas doutrinas orientais, eles trazem isso: se preocupe com o agora, se discipline agora. Quando a gente assiste aquele filme de karatê, por exemplo, de kung fu, e tem o mestre daquele grupo que treina, é sempre aquele homem mais sábio, que fala um pouco mais manso, que utiliza aquela prática, né, aquele esporte, aquela luta, para poder disciplinar o indivíduo, canalizar suas energias e coisa e tal. Percebe-se o quê? Que é uma filosofia de vida. E é isso que nós precisamos buscar para todos nós, uma filosofia de vida, não necessariamente uma religião. Porque religião, mais uma vez, te traz informações. Se você não transformar essa religião numa filosofia de vida, ela acaba sendo improdutiva. Você fica frequentando o ambiente, você fica cantando ali as músicas, você fica decorando livros, mas aquilo muito pouco faz com relação à sua própria vida. Mas você sabe, Saul, a mesma coisa. Eu posso falar para você que o espiritismo também é uma filosofia de vida. Só que tem muitos espíritas que se preocupam muito mais com a didática do que com a vivência. No judaísmo é a mesma coisa. Isso em todas as religiões faz parte do ser humano. Você se apaixona pela religião e esquece de vivenciar os ensinamentos. Todas as religiões fazem isso. Ela te educa na conduta, ela faz isso, faz aquilo, mas se você não souber lidar com ela, acaba sendo improdutivo. Você pode dizer assim: eu vivi durante 20 anos dentro de uma igreja, você não aprendeu absolutamente nada, porque você não trouxe para a sua vida pessoal a filosofia daquela religião. Todas elas são assim, todas as religiões são positivas, todas elas são belas, todas elas são sábias. O problema é a forma como nós seguimos. É aí então que, pelos nossos próprios esforços, se nós não tivermos uma filosofia de vida, a gente não consegue se disciplinar. Daí então que a gente acaba sofrendo constantemente, principalmente nessa vida corrida que a gente tem, a gente preocupado com o vizinho, preocupado com o patrão, com o empregado, preocupado com o trânsito, preocupado em pagar contas, preocupado... Aí a gente se preocupa: calma, mas como é que você vai disciplinar a sua vida diante de tudo isso? A gente se estressa muito mais do que se controla. Então Kardec perguntou aqui como o homem poderia vencer essas más tendências pelos seus próprios esforços. A resposta: às vezes com pouco esforço, o que falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam. Eu sei que aquilo não pode ser feito daquela forma, eu sei que aquilo é negativo, muitas vezes eu nem sei que aquilo é negativo. Eu vivo aquilo daquela forma e acabo depois sofrendo e fazendo sofrer e não me dou conta disso.
porque minha cabeça está tão fixada naquilo tudo, eu estou tão obcecado com aquela história que eu não consegui perceber ainda que eu estou cometendo erros. Que é o caso que a gente vê em várias situações de pessoas que vivem determinadas experiências causando prejuízo e acreditam que estão certos. Justificam-se o tempo todo, não, mas eu estou certo, tem que ser feito assim mesmo, não sei o quê. Ele faz de boa vontade, digamos assim, faz de boa vontade, mas só que ele faz negativamente, porque nem isso ele conseguiu discernir o certo do errado. Kardec vai um pouco mais. O homem pode encontrar nos espíritos uma ajuda eficaz para superar as paixões? Aqui ele já começa a analisar assim: se sozinho ele não consegue controlar isso com facilidade, ele consegue encontrar amparo no mundo espiritual? Os espíritos respondem: se orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, esse bom gênio ele lembra sempre quando ele fala sobre o seu espírito protetor, o seu anjo guardião, né? Seja lá o nome que, a designação que ele receba, de acordo com cada escola, mas é aquele espírito que sempre está presente, dando assistência espiritual quando ele precisa. Se ele orar a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos virão certamente em seu auxílio, porque essa é a sua missão. Ou seja, esse bom gênio, esse espírito protetor, a missão dele é exatamente nos orientar, a missão deles é exatamente nos orientar, nos direcionar pelo melhor caminho. Mas para que a gente possa receber de fato essa orientação, a gente tem que estar predisposto a isso. Eu tenho que ter vontade, realmente, a vontade sincera, de transformar aquilo que me prejudica, e aí então eu vou receber assistência. Quantas vezes a gente ouve, ou faz, até mesmo faz, né, aquelas preces vazias, mecânicas, esperando que as coisas aconteçam por milagre, sem que a gente demande nenhum tipo de esforço para que isso possa acontecer. Para aquelas pessoas que têm, né, para nós que temos assim alguns tipos de fraquezas, de dificuldades e tudo mais, a gente junta as mãos e fala assim, né, Deus, me ajuda a me livrar dessa fraqueza. Quando chega no dia seguinte, a gente continua frequentando os mesmos ambientes, pensando as mesmas coisas, sentindo vontade de realizar as mesmas coisas e não demanda esforço. Então, na verdade, é assim, aquela passagem que Jesus diz, ajuda-te, que o céu te ajudará, né? Na verdade não foi Jesus que disse, né? Esse é um pensamento, um pensamento filosófico, digamos assim, quer dizer, ajuda-te que o céu te ajudará. E esse ajuda-te que o céu te ajudará significa o seguinte, quer dizer, faça a sua parte que o resto te completa. Agora não adianta você esperar que alguém faça por você aquilo que te cabe. Quando Jesus disse a cada um segundo as suas obras, você é responsável por aquilo que você mesmo provoca, por aquilo que você mesmo faz. Não adianta a gente querer fazer diferente. Tem que se ajudar, sem dúvida nenhuma, Sil. Continua para nós aqui. 911. Vamos acelerar um pouquinho que está no finalzinho já. Não existem paixões de tal maneira vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para superar? Essa é a grande questão que a gente observa. Será que existem situações da nossa vida que a gente não consegue resistir de forma alguma? Resposta dos espíritos. Há muitas pessoas que dizem eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, por consequência de sua própria inferioridade. Importante a gente lembrar uma realidade: a gente não consegue dar passos maiores do que as nossas próprias pernas. A característica do ser humano nessa fase evolutiva em que ele se encontra, como nós já conversamos há pouco, é uma fase em que o homem depende de estímulos. É o homem que vive em função de prazeres e sensações. Quando ele consegue direcionar bem esses prazeres e essas sensações e lidar bem com ela e ter autocontrole, ele consegue lidar bem na convivência desse mundo. Agora, quando ele ainda depende desses estímulos para poder sobreviver, quando esse estímulo para, ele deixa de realizar. O problema é que muitas vezes os prazeres vão além daquilo que ele precisa. É aí então que vem claramente a sua inferioridade, quer dizer, ele é tão inferior, tão apegado a essas sensações, que sem elas ele não consegue sobreviver.
E aí então ele não tem vontade, ele se torna impotente para poder controlar essa sua necessidade. Os espíritos continuam. Aquele que procura reprimi-las compreende a sua natureza espiritual. Vencê-las é para ele um triunfo do espírito sobre a matéria. Quando a gente fala sobre os espíritos superiores, daqueles que nos trazem grandes ensinamentos, nos trazem grandes orientações, a gente fica se perguntando assim: esse espírito atingiu a perfeição ou atingiu um nível evolutivo tal que como é que ele lida com os sentimentos que ele tem? Será que ele não tem mais sentimento nenhum com relação a essas paixões, a essas sensações? Aí a gente lembra sempre que, na verdade, o processo de evolução é o processo de autocontrole. Aqueles espíritos que atingiram um grau evolutivo maior, eles têm também sentimentos. Só que, na verdade, esses sentimentos são muito bem controlados. Quando a gente pergunta assim, será que o Dr. Bezerra de Menezes, com todo o seu amor pela humanidade, pelos seres humanos, será que quando a gente pega Joana de Ângeles, quando a gente pega Emmanuel, esses espíritos que a gente tão bem conhece nos ensinamentos doutrinários, será que eles não sentem decepção? Será que eles não ficam magoados? Será que eles não sentem raiva de algumas situações? Será que eles não sentem nada disso? Na verdade, é uma resposta muito subjetiva. Mas sabendo que eles convivem com espíritos como nós, eles têm esses sentimentos também. Só que, na verdade, a vontade que eles têm de desenvolver aquele sentimento de fraternidade, de compaixão, de amor, é muito mais potente do que esses outros. Então eles conseguem sublimá-los. Eles vão aos poucos neutralizando esses sentimentos negativos, diferentemente de nós, que vivemos ainda em função da resposta que esses sentimentos provocam em nós. Então sim, os espíritos superiores possuem também esses sentimentos negativos, só que eles são absolutamente controlados. Até que chega um ponto em que eles ficam de tal forma adormecidos que praticamente ficaram nulos. Porque não adianta a gente pensar que um espírito puro conseguiu se livrar de tudo aquilo. Certamente ele conseguiu se livrar porque ele conseguiu controlar absolutamente. Só que a gente tem que lembrar que esses espíritos mais elevados passaram por todo o processo de desenvolvimento, assim como nós. Eles viveram a tristeza, viveram a raiva, viveram as dependências afetivas, eles passaram por tudo isso, eles não são diferentes de nós. Quando se fala, por exemplo, como Jesus, que é o espírito mais elevado que nós tivemos a oportunidade de conhecer aqui no nosso mundo, a gente se esquece que ele foi uma pessoa como nós. Um dia ele se apaixonou, um dia ele sofreu, um dia ele fez sofrer. Faz parte da natureza de qualquer espírito. Nenhum espírito nasce pronto. O espírito nasce, desde o seu princípio, tendo necessidade de trabalho moral, de trabalho para poder se desenvolver, de trabalho para poder crescer. Ele dependia disso tudo para poder crescer. São conquistas pessoais. A evolução é uma conquista. E se o espírito não conquista, que diferenciação seria exatamente essa? Dentro daqueles dogmas, por exemplo, daquelas ideias, né? É uma questão doutrinária, Saul, né? Porque quando você coloca o unigênito, se ele é um filho unigênito, nós somos quem? Nós somos órfãos, nós somos adotados, todos nós somos filhos de Deus. Depois é bíblica, né? Mas o conceito bíblico é meio problemático. A gente já entraria no conceito religioso que a doutrina espírita não acaba observando. Né? Sou diferente dele em que exatamente? Talvez na evolução, mas não na natureza. Né? Essa é a questão que a doutrina espírita sempre traz para nós, a questão da igualdade. A natureza é a mesma, as conquistas são diferentes. Essa é a grande questão. Por isso, então, vivenciando essas situações, esses espíritos conseguiram controlar, conseguiram neutralizar todos esses sentimentos que nós estamos aqui vivenciando hoje. Quer dizer, no passado, se a gente voltar um pouquinho mais na nossa história pregressa, na nossa história primitiva, nós tínhamos sentimentos naquele passado que hoje nós não temos mais. Ou nós temos ainda resquícios. Basta ver, por exemplo, que um dos sentimentos mais fortes, sentimentos instintivos mais fortes que existem no ser humano é a sexualidade.
Isso a gente pode ver no reino animal, isso acontece com tanta frequência e no nosso reino não é diferente. Então a gente alimenta esse sentimento negativo, esse sentimento instintivo de sexualidade. No passado, eram violências sexuais o tempo todo, eram procriações não programadas, eram sofrimentos atrozes por causa desse tipo de sentimento. Hoje a gente já conseguiu direcionar esse sentimento para relações mais responsáveis, embora ainda a gente deslize um pouco mais. Se a gente acha que um caso de infidelidade no presente é um caso problemático, vamos voltar 3.000 anos no tempo que vocês vão ver que infidelidade era uma coisa que não havia nem fidelidade naquela época. A infidelidade existe porque a fidelidade chegou. No passado não havia fidelidade. As pessoas simplesmente tomavam-se umas às outras para satisfação pessoal. Basta ver Império Grego, Império Romano, né, as tribos do Oriente, as tribos do Ocidente, todas elas viviam em função disso, é da natureza do ser humano. Não adianta a gente querer mudar isso. Então, quer dizer, do passado nós vivíamos de um modo mais animalesco. No presente já é de um modo mais controlado. Olha só que beleza a evolução disso tudo. Olha só que beleza a forma como isso foi se controlando, né? Então, no caso, Saul lembrou, né, que, por exemplo, na época de Moisés, essa questão do adultério era punido com a morte. Mas as pessoas, por que era punido com a morte? Porque é a única forma de você controlar. Para você instituir uma pena de tal intensidade, a gente pode imaginar como era o comportamento das pessoas naquela época. Para eu falar para você assim, que se você pecar contra seu marido, você vai morrer. Por que teve que falar isso para uma pessoa? A gente conseguiu evoluir muito de lá para cá. Embora ainda haja, né, a dificuldade do ser humano de lidar com os seus sentimentos, com as suas paixões, isso mudou muito de lá para cá. E isso é uma evolução. Então nós individualmente evoluímos, a sociedade por consequência evoluiu. Tudo isso por quê? Porque nós vamos aos poucos conseguindo controlar essas nossas paixões. E para poder finalizar, deixa eu pegar aqui mais uma vez, para poder finalizar, questão 912. Qual o meio mais eficaz de se combater a predominância da natureza corpórea? A resposta dos espíritos é bastante simples. Praticar a abnegação. Ou seja, é o sacrifício pessoal, é a renúncia a esses prazeres para fazer com que o homem consiga se controlar. Então, certamente a gente vê que essas pessoas que são mais espiritualizadas no nosso meio têm pouca dificuldade para lidar com as questões da sexualidade. A gente não sabe o que se passa na cabeça delas, mas pelo exemplo, pela conduta que elas demonstram, vemos claramente, sejam elas aquelas que renunciam à vida familiar, à vida afetiva, por exemplo. Sejam aquelas que estão casados, que têm ali a sua família, a forma como ela vivencia essas renúncias é exatamente o que denota para ela essa evolução espiritual. Mas quanto mais evoluídas elas são, menos sacrifício elas precisam fazer para alcançar esse estágio de equilíbrio. Simplesmente assim, elas vão se controlando, elas vão percebendo que as sensações sim são prazerosas, mas elas não sentem mais necessidade de satisfazê-las, exatamente porque buscam prazeres de outras formas. Quando nós falamos assim, quando nós desencarnarmos, nós vamos chegar no mundo espiritual e nós vamos viver nas esferas superiores, de acordo com as paixões que nós alimentamos em nós. Lembrando que paixão não é apenas sexualidade. Paixão pode ser apego, paixão pode ser raiva, paixão pode ser ciúme, paixão pode ser inveja. Essas paixões que fazem parte da nossa natureza existem. Será que, tendo dentro de nós esse conteúdo, nós temos condições de vivenciar nesses planos superiores? Então a vontade que a gente tem é de viver no mundo perfeito. Só que, pelos tipos de paixões que nós temos, nós vemos claramente que nós não somos perfeitos. Por isso, então, é sempre aquela frase clássica que diz que a natureza não dá saltos. E sendo que a natureza não dá saltos, não adianta a gente querer viver aquilo que a gente não consegue. Viver no mundo das inteligências, viver no mundo dos sentimentos nobres, nós ainda dependemos das sensações e das paixões. Como é que nós vamos viver em ambientes como esse?
Por isso, então, cada vez que a gente vai evoluindo, a gente vai ocupando um andar próximo. A gente não vai para o último andar simplesmente acreditando que nós temos condições de morar lá ou que nós temos uma indicação. Que alguém diz assim, olha, você pode ir lá para aquele mundo viver com superiores. A gente não consegue. A gente não consegue se desprender ainda dessas sensações. Exatamente, né, Paty? A luz nos cegaria. Não só a luz nos cegaria, como também nós nos desequilibraríamos em torno disso. Vocês não imaginam a quantidade de espíritos no plano espiritual que desejam reencarnar simplesmente para poder viver as sensações que lá no mundo espiritual eles não conseguem. No mundo das energias, no mundo dos sentimentos, você não consegue satisfazer as sensações do corpo físico. Então eles estão doidos para voltar para reencarnar para cá, para poder viver de novo aquilo que eles vivenciavam. A paixão pelo dinheiro, a paixão pelo poder. No mundo espiritual não existe hierarquia, não existe dependência financeira, não existe o corpo físico para poder transferir sensações. E eles dizem assim, olha, o plano espiritual é muito legal, vocês são muito bacanas, mas vocês se importam se eu voltar? Porque lá as coisas são muito mais interessantes. Então quem está aqui quer ir embora e quem está lá quer voltar, porque ainda não conseguiu se equilibrar com relação às suas paixões. Para a gente poder fechar, a Paty colocou, né, com certeza que mesmo basta ver o desespero daqueles que se comprazem com as emoções desregradas, né, quando eles dizem que para buscarem outra realidade. Nos planos inferiores do mundo espiritual, onde nós temos ali aqueles espíritos viciosos, que se tornam não obsessores, mas aqueles espíritos que vivem em função das dependências dessas sensações. Então eles começam a influenciar as pessoas negativamente para satisfazerem aquilo que eles não conseguem. Enquanto eles não conseguem reencarnar, eles se tornam espíritos fazendo parte daquele grupo de espíritos ainda apenas vivendo em função das perturbações. Estão muito mais presentes nos prejudicando do que nos auxiliando. Então temos ali sempre que buscar. Quanto mais rápido nós encontramos esse equilíbrio, mais fácil é a nossa ascensão nos planos superiores, no plano espiritual. Beleza, pessoal? Fechando por aqui então, mas no resumo de tudo aquilo que a gente leu, quando se fala em paixões, a gente tem que pensar em tudo aquilo que diz respeito à nossa natureza. E cada vez que a gente extrapola isso e nos traz um prejuízo, a gente precisa buscar o reequilíbrio. Porque do contrário, a gente vai sempre sofrer em função disso. E a gente tem sempre que eliminar os nossos sofrimentos por causa dessas nossas frustrações afetivas, dessas nossas frustrações de dependência. A gente tem que sempre manter o equilíbrio. E essa é a proposta que a doutrina nos traz como filosofia de vida, assim como também as demais religiões trazem como filosofia de vida. Não vivamos a superficialidade das religiões. Vivamos a sua essência. Do contrário, elas serão completamente improdutivas para todos nós. Fechando por aqui então o nosso trabalho, né?